Agora eu vou chamar o nosso amigo Roberto Narral para falar de outro Botafogo e Atlético. Fala, Narral. Tudo bem? Fala, beleza? Então, hoje vou falar de um jogo do Botafogo contra o Atlético, que, por coincidência, também teve olé, né? Acho que é um fato comum o Botafogo dar olé no Atlético Mineiro. O jogo é de 1995, do Campeonato Brasileiro de 95. Ele aconteceu no dia 12 de novembro de 95, um domingo. O jogo foi às 19 horas e passou ao vivo na TV, e isso acabou impactando no público. Esperava-se 50 mil pessoas, mas com a chuva, que começou no fim da tarde, o jogo passando ao vivo na TV para todo o Brasil, deu quase 20 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo ele venceu por 5-0 e se isolou na liderança do campeonato. Eu vou dar uma rápida explicação da fórmula do Campeonato Brasileiro de 95. Como o próprio Marcelão falou agora, várias denominações tiveram o Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Nacional, e Copa Brasil, Taça de Ouro, e Copa João Avelange e outros, né? E, ao mesmo tempo que foram várias denominações, também várias fórmulas, né? Já cheguei a comentar no vídeo anterior contra o Palmeiras a fórmula de 77, 78, e a fórmula de 95 já estava o campeonato mais enxuto. Eram 24 clubes. 12 clubes no grupo A, 12 clubes no grupo B. E chamava-se de primeiro turno os clubes disputando dentro do seu grupo. E aí, ao término desses 11 jogos para cada um, né, já que era dentro do próprio grupo, o campeão do grupo A, primeiro turno, e do grupo B, primeiro turno, já estavam nas semifinais. E o mesmo acontecendo no segundo turno. Só que no segundo turno jogava contra os times do outro grupo. Então, eram 12 partidas. Cada grupo com 12 participantes, 12 partidas. Então, nós estamos aonde nesse campeonato, nessa partida? Exatamente no segundo turno, faltando 6, no metade do segundo turno, né? Faltando 6 jogos para acabar o segundo turno e, consequentemente, essa fase classificatória. E o Botafogo, ao vencer o Atlético por 5-0, ele assumiu a liderança isolada do Grupo A no segundo turno, né? E dali não saiu mais, chegando à classificação, indo para a semifinal, né? Jogando contra o Cruzeiro, e depois eliminando, né? Com 2 empates, e depois jogando contra o Santos a grande final, vencendo aqui, empatando em São Paulo, mas isso também nós vamos falar mais à frente em outros programas. Então, acabei de situar, né, onde estávamos então na metade do segundo turno, o Botafogo vencendo pegaria a liderança isolada. E assim foi. Túlio brilhou, fez 2 gols, Donizete também, Gonçalves fez 1 gol. O Túlio chegou a 18 gols em 18 jogos. Assim, um marco, porque, só para ter noção, o vice-artilheiro era o Marcelo do Cruzeiro com 11 gols. E o Túlio chegou a 18 gols. Né? E o Túlio acabou sendo o artilheiro do campeonato. Bom, foi uma atuação de gala do Botafogo, principalmente da dupla de ataque, né? Que era a nova dupla da seleção brasileira, Túlio e Donizete. Eles jogaram muito, o time jogou muito nesse jogo, né? E, ao vencer o Atlético, restavam 5 jogos. Teoricamente, em casa, Bahia, Vasco e Fluminense. Por que eu digo teoricamente? Porque o jogo, em casa, não digo nos domínios aqui do Rio de Janeiro, né?
porque acabou que o jogo contra o Fluminense, que já não estava valendo nada, foi no Espírito Santo. E Botafogo tinha 2 jogos fora, o Goiás e o Santos. Bom, o time foi bem organizado, foi consciente, determinado, como estava sendo ao longo do campeonato. O time foi encorpando, foi pegando maturidade, foi pegando determinação, né? O Sérgio Manuel comandando o meio-campo, mais uma vez, comandou o meio-campo nessa partida. O Wilson Goiano apoiou muito bem, o Donizete estava inspiradíssimo, e foi uma partida de gala do Botafogo, como falei. No final, a torcida gritou olé, mais uma vez, né? Gritando olé contra o Atlético. Bom, o Atlético ele apostou numa marcação forte, nos contra-ataques, principalmente com o Euler, que é um bom jogador, estava em boa fase, mas, assim, no início do jogo até deu, né? Mas depois que o Botafogo, eu vou contando aqui os gols e os lances, acabou que não conseguiu. Até porque também houve um detalhe, o goleiro titular do Atlético, o Tafarel, ele estava suspenso com o 3º cartão e agarrou o goleiro Adilson, um novato, 20 anos, e ele sentiu a pressão e andou falhando alguns gols, né? Não tirando o mérito do Botafogo. O Botafogo atropelou. O Atlético Mineiro. Tá? Bom, logo no início do jogo, aos 3 minutos, o Euler teve uma chance clara, e perdeu. Aos 8 minutos, o Túlio tentou também fazer um gol com um chute fora da área e não conseguiu, né? Foi para fora. Agora, aí vem o primeiro gol do Botafogo, logo depois. Aos 11 minutos, o Wilson Goiano cobrou escanteio, o goleiro Adilson falhou, o Paulo Roberto tentou tirar, mas meio que cortou mal, e a bola acabou, o Gonçalves foi e fez 1-0. Foi um lance, assim, coisa rápida, né? Foi um lance rápido, e 1-0 com 11 minutos. Bom, logo depois, o Atlético quase empatou, né? O Leandro veio pela esquerda, cruzou, e o Caio, jogador do Atlético, chutou mal e a bola foi para fora. Agora, na sequência, aos 15 minutos e 19, 2 gols do Botafogo. Aos 15 minutos, o Wilson Goiano, jogando muito bem, cruzou, e Donizete de cabeça no canto esquerdo, 2-0. Nem deu tempo de respirar. Aos 19 minutos, o André Silva cruzou, o Jorge Luiz afastou e o Donizete, sem ângulos, deu uma bomba, um chutaço, e a bola, o goleiro não conseguiu segurar, e a bola entrou. Então, 15 minutos, 19 minutos, 2-0, 3-0 aos 19 minutos. E aí, o Atlético não deu por vencido. Ele tentou. E um chute de fora da área, a bola meio que deu uma isolada. Ainda no primeiro tempo, o Túlio quase fez o 4º gol, né? Ele recebeu um passe do Donizete, ele entrou ligeiro, driblou o goleiro, meio que tirou de um zagueiro e finalizou. O Jorge Luiz tirou a bola estava entrando, o Jorge Luiz tirou a bola. Isso no primeiro tempo ainda, quase o 4º gol. E assim finaliza 3-0 o primeiro tempo. O Botafogo jogando bastante, jogando muito, né? E atropelando. Veio o segundo tempo e o Paulo Roberto, do Atlético Mineiro, cruzou na área e quase uma chance, mas o Wagner foi mais rápido que o Cleiton e defendeu. Na sequência, o Wilson Goiano cobrou uma falta e o Dorival mandou para escanteio. Bom, houve uma falha, mais uma jogada, né? Vê que o jogo está indo. Mais uma jogada para o Atlético, o Botafogo falha, né? A zaga falha, e o Reinaldo pegou a sobra. E o Wagner fez assim, uma defesaça, fez uma defesa assim, espetacular. Então, você repare que está começando a dar Atlético, né? Mais uma vez, o Euler
chegou na área, teve aquela confusão, na sobra, Cleiton mandou, Wagner defendeu de novo. Ou seja, o Atlético não estava morto, né? Ele estava ali tentando. E o que acontece? O Autuori, que é o nosso técnico, Paulo Autuori, ele percebeu que o Atlético estava ali engrossando o jogo, né? Querendo o jogo, partindo para cima. E aí, o que ele faz? Ele tira o Beto e coloca o Narciso. Isso aí deu mais vida ao time, né? O time pegou mais vida. E o que acontece? O Donizete acabou provocando, inclusive, a expulsão do Paulo Roberto, do Atlético, né? E o Botafogo começou, né, a mandar de novo no jogo, né? Numa cobrança de falta, o goleiro do Atlético, Adilson, saiu mal, quase que o Jamir faz de cabeça, por pouco ele não fez. E, bom, o Botafogo já no ataque, retomando o Sérgio Manuel, tabela com o Túlio, rola para Donizete, chuta para fora. Veja que agora está começando a dar Botafogo, né? Bom, 36 minutos, tá 3-0. A torcida tá feliz, tá, mas estava faltando alguma coisa a mais, né? O que estava faltando? Estava faltando o gol do Túlio. E, né, Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Estava faltando o gol do Túlio. 3-0, o Botafogo dando baile. No segundo tempo, o Atlético veio, deu uma apertada, o Autuori mexeu, o time melhorou de novo. Cadê o gol do Túlio? E aí, aos 36 minutos, o Guto cobrou uma falta. O Carlos, jogador do Atlético, falhou no corte, o Túlio, pé esquerdo, pá, 4-0. E aí, né, foi um delírio, gol do Túlio, só que não estava por aí. Teve mais gol do Túlio. Aos 44 minutos, o Donizete lançou o Túlio, ele dominou na área e de pé esquerdo, de novo, pé esquerdo, fez 5-0. E, como eu falei no início, a torcida foi ao delírio, né? Existem imagens dessa partida, vocês podem ver, a torcida vai à loucura, pula feito louco quando sai esse quinto gol do Túlio, gritou olé, né? E foi a coroação, né, de uma grande exibição do Botafogo, esse último gol do Túlio, aos 44 minutos, né? Então o Botafogo, com essa vitória esmagadora, convincente, assumiu a liderança do Grupo A no segundo turno, como eu falei, no qual ele não saiu mais da liderança, né, na qual não saiu mais da liderança, e chegou às semifinais e ao título, né? E é isso. Falei agora aqui dessa história, desse jogo histórico contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, nessa nossa vitória por 5-0. Lembrando, hein? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? É sério. Então curte, se inscreve no canal, vire membro do canal. Vamos fazer juntos esse caminho aí. Vamos contar a história do Botafogo. Narrar o Marcelo, eu e vocês todos aí. Vamos lá fazer essa bagunça aí. Isso. E se quiser receber notificações, aí aperta o sininho. Já falei aqui, aperta devagar, para o Peter não ficar com ciúme, né? Isso. Tá? E vamos nessa. Valeu, rapaziada! Valeu, um abraço! Valeu! Fogo! Sempre!